Segunda-feira, 3 de junho de 2019, Imaculada Notícias está no ar. Na edição de hoje, você confere a diminuição no índice de desemprego no Brasil e você vai ver também. Vacinação contra a gripe é aberta ao público. Papa pede perdão aos ciganos. Transtornos de ansiedade exigem mudanças de vida. Estas e outras informações a partir de agora no Imaculada Notícias. Começamos a edição de hoje falando sobre o desemprego. O índice no Brasil caiu para 12,5% no período entre fevereiro e abril, contra 12,7% entre janeiro e março. A primeira queda após 3 meses de forte alta, de acordo com os dados oficiais divulgados na última sexta-feira. O Brasil registrou a primeira queda do desemprego em 4 meses. O índice caiu para 12,5% no período entre fevereiro e abril. Foi um pouco melhor do que a previsão de 2,6% de 25 analistas consultados pelo jornal Valor. O número de 3,4 milhões de desempregados em janeiro a março caiu para 13,2 milhões em fevereiro a abril, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O dado pode representar um certo alívio para o governo do presidente Jair Bolsonaro. Desde que assumiu o cargo em janeiro, o governo enfrenta uma baixa da atividade econômica e dos índices de confiança dos mercados, que deram um forte apoio na campanha eleitoral. O IBGE anunciou na quinta-feira que o PIB do Brasil registrou contração de 0,2% no primeiro trimestre do ano, em comparação ao trimestre anterior, o primeiro retrocesso desde o fim de 2016. E o tempo mudou nesta segunda-feira aqui na capital, mas nem a neblina nem o frio impediram as pessoas de enfrentarem filas gigantescas em busca da vacinação contra a gripe, que a partir de hoje está aberta ao público. Às 7 horas da manhã, o público começou a ser atendido na Unidade Básica de Saúde do Tiradentes. De acordo com relatos, a fila começou a ser formada por volta das 2h30 da manhã. Até sexta-feira passada, somente as pessoas com prioridades e incluídas nos grupos de risco poderiam se vacinar. A partir desta segunda-feira, todas as pessoas têm acesso à vacinação. O Ministério da Saúde prorrogou a campanha, pois a meta de imunização estabelecida não foi atingida. Para receber a vacina, a pessoa precisa apresentar o Cartão Nacional de Saúde, o cartão do SUS, e o número de prontuário da Rede de Saúde de Campo Grande, documento pessoal com foto e a caderneta de vacinação. E uma mulher acusou Neymar, craque do Paris Saint-Germain, de estupro em um hotel da capital francesa. O atleta se pronunciou no Instagram e afirmou que é alvo de armadilha e tentativa de extorsão. Estou sendo acusado de estupro. O jogador Neymar Júnior usou o perfil no Instagram neste domingo para responder à acusação de estupro registrada por uma mulher em uma delegacia em São Paulo. O caso teria ocorrido em 15 de maio deste ano em Paris. A identidade da mulher não foi revelada. O craque negou as acusações, que considerou como uma armadilha e tentativa de extorsão. Quem me conhece sabe do meu caráter, da minha índole, sabe que jamais faria uma coisa desse tipo. É muito triste acreditar que o mundo está assim, que existem pessoas que querem se aproveitar, querem extorquir as outras pessoas. É realmente triste, realmente doloroso. O que aconteceu foi uma armadilha e acabei caindo, mas que isso sirva de lição daqui em diante. Segundo denúncia apresentada na polícia de São Paulo, a mulher, que mora no Brasil, diz ter conhecido o jogador pelo Instagram. Depois de trocarem mensagens, Neymar teria convidado a moça para viajar a Paris. Lá, eles se encontraram em um hotel da capital francesa, onde o astro teria chegado aparentemente embriagado. Após conversas e trocas de carícias, Neymar teria ficado agressivo e forçado a mulher a ter relações sexuais contra a vontade dela.
A denúncia foi registrada 15 dias depois do episódio no Brasil, porque, segundo a mulher, ela estaria emocionalmente abalada e com medo de relatar o caso em outro país. Neymar Júnior, de 27 anos, está no centro de treinamento da CBF na Granja Comari, em Teresópolis. O craque segue em preparação para a Copa América, que começa em 14 de junho no Brasil. E o presidente americano Donald Trump foi recebido nesta segunda-feira no Palácio de Buckingham pela Rainha Elizabeth II, pelo príncipe Charles e por sua esposa Camila, no primeiro dia de uma visita de Estado de 3 dias ao Reino Unido. O presidente americano Donald Trump e sua esposa Melania desembarcaram no Palácio de Buckingham nesta segunda-feira. Eles foram recebidos pela Rainha Elizabeth II, pelo príncipe Charles e por sua esposa Camila, no primeiro dia de uma visita de Estado de 3 dias ao Reino Unido. O herdeiro do trono e a duquesa da Cornualha conduziram o casal americano até a rainha, que estava de pé à porta do palácio. A rainha e o presidente americano saíram do interior do palácio para ouvir o hino americano, tocado pela Guarda Real, antes de Trump passar em revista. O líder americano chegou sob o fogo de artilharia em sua homenagem para um almoço com a rainha. Em seguida, tomaria chá com o príncipe de Gales e sua esposa em sua residência em Clarence House, antes de um banquete oficial à noite. Trump chegou a Londres nesta segunda-feira. E no próximo bloco você vai ver que os transtornos de ansiedade exigem mudanças de vida para a eficácia do tratamento. Nós voltamos já. Vamos agora para as notícias da Igreja. O Papa Francisco fez neste sábado um discurso voltado para a diversidade diante de dezenas de milhares de peregrinos católicos. A homilia foi realizada na Transilvânia, coração de uma Romênia ortodoxa e multiétnica. Vamos acompanhar. O dia chuvoso não impediu que dezenas de milhares de pessoas acompanhassem a visita do Papa Francisco à Romênia neste sábado. Logo após a chegada, o Papa já havia manifestado apoio às diferentes comunidades que formam o país, que reconhece oficialmente 18 minorias culturais. Na homilia, Francisco reforçou o apelo por uma sociedade que se preocupa com a situação dos mais desfavorecidos. Ser um peregrino é um desafio para descobrir e transmitir o espírito de estar junto, de não ter medo de estar com outros, de encontro e ajuda. A Transilvânia é a segunda etapa e um dos principais momentos da viagem de Francisco à Romênia, que começou na sexta-feira em Bucareste. As igrejas católicas locais ficaram abertas durante a noite para abrigar peregrinos. Ainda na Romênia, durante o encontro neste domingo com representantes da comunidade cigana, o Papa Francisco pediu perdão em nome da Igreja pelas discriminações. O último compromisso do Papa Francisco na Romênia foi o encontro neste domingo com a comunidade cigana em Blaj, onde ele foi recebido por uma multidão. Após o testemunho de um sacerdote greco-católico cigano, o pontífice iniciou seu discurso ressaltando que a igreja é lugar de encontro. Mais cedo, o Santo Padre tinha beatificado 7 bispos mártires do regime comunista no país. Cari fratelli e sorelle. Queridos irmãos e irmãs, hoje nos presenciamos o aparecimento de novas ideologias que de forma quieta tentam arrancar nosso povo de nossas mais ricas tradições culturais e religiosas. Formas de colonização ideológica que desvalorizam o indivíduo, a vida, o matrimônio e a família, e, acima de tudo, impondo propostas ateístas que prejudicam nossos jovens e crianças, retirando deles as raízes que servem para seu crescimento. O Papa Francisco ainda pediu perdão aos ciganos em nome da Igreja pelas discriminações contra o grupo. O número de ciganos na Romênia gira em torno de 1 a 2 milhões de pessoas. Na Europa, os ciganos são aproximadamente 12 milhões de pessoas.
após polêmica e resistência do setor empresarial, o projeto que proíbe o fornecimento de canudos plásticos em restaurantes, bares, hotéis, padarias, conveniências e clubes está parado há um ano na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Ainda recebeu uma emenda no final de maio que concede o prazo de 12 meses para as empresas se adequarem. A proposta precisa de uma segunda votação para seguir a sanção do governador Reinaldo Azambuja. Ela foi apresentada em junho de 2018. A intenção é substituir os canudinhos plásticos por itens biodegradáveis que não prejudiquem o meio ambiente. Enquanto continua o impasse na Assembleia, Corumbá foi a primeira cidade do estado a proibir o uso de canudos e copos de plástico em lanchonetes e restaurantes. Bom, e tranquilizantes, antidepressivos e antiácidos são os remédios mais receitados no Distrito Federal e representam 35% de todas as prescrições, um índice 5% maior do que a média nacional. Só que os problemas no sistema nervoso e digestivo muitas vezes estão relacionados a transtornos de ansiedade, que além da medicação exigem mudanças no estilo de vida. Repentinamente, a pessoa é tomada por um sentimento de medo, falta de ar, suor, taquicardia e até dormência dos braços e das pernas. Muitos chegam ao hospital acreditando que estão tendo um infarto, quando pode ser uma crise de ansiedade. Cheguei a um ponto que eu andava na rua e ficava tão nervosa, se é que é essa palavra que eu posso usar, que eu desmaiava. O problema que atinge 18 milhões de brasileiros tem forte impacto na qualidade de vida das pessoas e, consequentemente, na economia. Nos últimos 2 anos, o INSS concedeu mais de 74 mil benefícios por afastamento a trabalhadores com transtornos de ansiedade. O consumo de remédios também é alto. Mais de 2 bilhões de doses de antidepressivos e estabilizadores de humor foram ingeridos pelos brasileiros em 2018. Os tranquilizantes bateram a marca de 879 milhões de doses consumidas. Não adianta você tomar só remédio se você não cuida de outros aspectos da sua vida, né? Tá? Para tentar ser feliz. Atividade física trata a ansiedade. Então, a atividade física, em caso leve, trata. Em caso moderado, grave, ajuda. Potencializa o efeito do remédio. Corpo e mente, apesar de ensinarem pra gente que parece que está separado, que corpo e mente são uma coisa só. A gente desenvolvendo a consciência corporal, trabalhando nos movimentos no aqui e agora, nesses gestos expressivos que a dança trabalha muito bem, auxilia muito no processo de transtornos de ansiedade. Muito interessante o trabalho delas, de relaxamento mesmo, sabe? Físico, sabe? Você consegue sair um pouco e consegue, assim, se conhecer com pessoas. Nosso trabalho é todo um trabalho de introspecção, voltado para dentro e que as pessoas percebam que movimento aflora ali a partir de atividades guiadas que a gente traz. Quando estiver fora dali, numa situação outra que te deixe na ansiedade ou algum outro estado, ela tem a capacidade de retornar àquela sensação. Falar, opa, eu me lembro que eu fiz isso lá no projeto e foi eficaz, então vou experimentar agora. E essas foram as nossas informações de hoje. Desejo a você uma excelente noite. Amanhã Felipe Cid estará aqui e eu espero você no programa Sempre com Você. Uma boa tarde e salve Maria Imaculada.